Capítulo 5. Contribuição à história natural da moral. 186. Na Europa de hoje, a sensibilidade moral é tão sutil, tardia, múltipla, excitável, refinada, quanto a ciência da moral que lhe corresponde ainda jovem, incipiente, tosca e rudimentar, um atraente contraste, que às vezes se faz visível e toma corpo na pessoa mesma de um moralista. Considerando aquilo que designa, a expressão ciência da moral resulta demasiado arrogante e contrária ao bom gosto, o qual é sempre gosto antecipado pelas palavras mais modestas. Deveríamos, com todo rigor, admitir o que se faz necessário por muito tempo, o que unicamente se justifica por enquanto, reunião de material, formulação e ordenamento conceitual de um imenso domínio de delicadas diferenças e sentimentos de valor que vivem, crescem, procriam e morrem, e talvez tentativas de tornar evidentes as configurações mais assíduas e sempre recorrentes dessa cristalização viva, como preparação para uma tipologia da moral. Sem dúvida, até agora ninguém foi modesto a esse ponto. Tão logo se ocuparam da moral como ciência, os filósofos todos exigiram de si, com uma seriedade tesa, de fazer rir, algo muito mais elevado, mais pretensioso, mais solene. Eles desejaram a fundamentação da moral, e cada filósofo acreditou até agora ter fundamentado a moral mesma, porém, era tida como dada. Quão longe do seu tosco orgulho estava a tarefa da descrição, aparentemente insignificante e largada no pó e na lama, embora para realizá-la não bastassem talvez os sentidos e os dedos mais finos e delicados. Precisamente porque os filósofos da moral conheciam os fatos morais apenas grosseiramente, num certo arbitrário ou compêndio fortuito, como moralidade do seu ambiente, de sua classe, de sua igreja, do espírito de sua época, de seu clima e seu lugar, precisamente porque eram mal informados e pouco curiosos a respeito de povos, tempos e eras, não chegavam a ter em vista os verdadeiros problemas da moral, os quais emergem somente na comparação de muitas morais. Por estranho que possa soar, em toda a ciência da moral sempre faltou o problema da própria moral, faltou a suspeita de que ali havia algo problemático. O que os filósofos denominavam fundamentação da moral, exigindo-a de si, era apenas, vista a luz adequada, uma forma erudita da ingênua fé na moral dominante, um novo modo de expressá-la, e portanto um fato no interior de uma determinada moralidade, e até mesmo, em última instância, uma espécie de negação de que fosse lícito ver essa moral como um problema, em todo caso o oposto de um exame, questionamento, análise, vivissecção dessa mesma fé. Ouçam, por exemplo, com que inocência quase venerável Schopenhauer apresenta sua tarefa, e tirem suas conclusões sobre a cientificidade de uma ciência cujos mestres mais recentes ainda falam como as crianças e as velhinhas. O princípio, diz ele, página 136 dos problemas fundamentais da moral, a tese fundamental em torno de cujo teor os éticos se acham verdadeiramente de acordo. Neminem lede, imones, quantum potes, Juve, não fere a ninguém, antes ajuda a todos no que possas. Essa é verdadeiramente a tese que todos os professores da ética se esforçam em fundamentar. O verdadeiro fundamento da ética, que como a pedra filosofal é procurado há milênios. A dificuldade em fundamentar a referida tese pode ser realmente grande, como se sabe. Tampouco Schopenhauer teve bom êxito nisso, e quem alguma vez sentiu radicalmente a insipidez, a falsidade e o sentimentalismo dessa tese, num mundo cuja essência é vontade de poder, a esse podemos lembrar que Schopenhauer, embora pessimista, verdadeiramente, tocava flauta. Diariamente, após a refeição, leiam na sua biografia. E a propósito, um pessimista, um negador de Deus e do mundo, que se detém diante da moral, que diz sim à moral e toca a flauta, a moral do Laed Neminem, como? Este é verdadeiramente, um pessimista. 187. Ainda sem considerar o valor de afirmações como existe em nós um imperativo categórico, sempre se pode perguntar, o que diz uma tal afirmação sobre aquele que a faz? Existem morais que pretendem justificar perante os outros o seu autor, outras morais pretendem acalmá-lo e deixá-lo contente consigo mesmo, com outras ele quer crucificar e humilhar a si mesmo, com outras ele quer vingar-se,
com outras esconder-se, com outras quer transfigurar-se e colocar-se nas alturas. Essa moral serve para o autor esquecer, aquela, para fazê-lo esquecer de si mesmo ou de algo de si. Alguns moralistas gostariam de exercer sobre a humanidade o seu poder e o seu capricho criador. Alguns outros, talvez Kant entre eles, dão a entender com sua moral: o que merece respeito em mim é que sou capaz de obedecer, e com vocês não será diferente. Em suma, também as morais não passam de uma semiótica dos afetos. 188. Toda moral é, em contraposição ao laisser aller, deixar ir, um pouco de tirania contra a natureza, e também contra a razão. Mas isso ainda não constitui objeção a ela. Caso contrário, se teria de proibir sempre, a partir de alguma moral, toda espécie de tirania e desrazão. O essencial e inestimável em toda moral é o fato de ela ser uma demorada coerção. Para compreender o estoicismo ou porte royal, ou o puritanismo, recorde-se sob que coerção toda a língua obteve até hoje vigor e liberdade: a coerção métrica, a tirania da rima e do ritmo. Quanto trabalho se deram os poetas e oradores de cada nação, sem excetuar alguns prosadores de hoje, em cujo ouvido mora uma consciência implacável, por uma tolice, como dizem os broncos utilitários, acreditando-se espertos, em submissão a leis arbitrárias, como dizem os anarquistas, julgando-se livres, e até mesmo de espírito livre. Mas o fato curioso é que tudo o que há e houve de liberdade, finura, dança, arrojo e segurança magistral sobre a terra, seja no próprio pensar, seja no governar, ou no falar e convencer, tanto nas artes como nos costumes, desenvolveu-se apenas graças à tirania de tais leis arbitrárias, e, com toda seriedade, não é pequena a probabilidade de que justamente isso seja natureza e natural, e não aquele laisser aller. Todo artista sabe quão longe do sentimento de deixar-se levar se acha o seu estado mais natural, o seu livre ordenar, pôr, dispor, criar nos momentos de inspiração, e com que rigor e sutileza ele obedece então às mil leis que troçam de toda a formulação por conceitos, devido justamente à sua natureza e precisão. Comparado a elas, mesmo o conceito mais firme tem algo de frouxo, múltiplo, equívoco traço. O essencial, no céu como na terra, ao que parece, é, repito, que se obedeça por muito tempo e numa direção. Daí surge com o tempo, e sempre surgiu, alguma coisa pela qual vale a pena viver na terra, como virtude, arte, música, dança, razão, espiritualidade, alguma coisa transfiguradora, refinada, louca e divina. A prolongada sujeição do espírito, a desconfiada coerção na comunicação dos pensamentos, a disciplina em que se impôs o pensador, a fim de pensar sob uma diretriz eclesiástica ou cortesã ou com pressupostos aristotélicos, a duradoura vontade espiritual de interpretar todo o acontecimento segundo um esquema cristão, e redescobrir e justificar o Deus cristão em todo e qualquer acaso, tudo o que há de violento, arbitrário, duro, terrível e antirracional nisso revelou-se como um meio através do qual o espírito europeu viu disciplinada sua força, sua inexorável curiosidade e sutil mobilidade, mesmo reconhecendo a quantidade insubstituível de força e espírito que aí teve de ser sufocada, suprimida e estragada, pois nisso, como em tudo, a natureza se mostra como é, em toda a sua magnificência pródiga e indiferente, que nos revolta, mas que é nobre. O fato de que por milênios os pensadores europeus pensaram tão somente a fim de provar algo, hoje, bem ao contrário, para nós é suspeito todo pensador que quer provar algo. O fato de que sempre estiveram certos do que deveria resultar de suas mais rigorosas reflexões, como outrora ocorria na astrologia asiática, ou ainda hoje na inócua interpretação cristã moralista que relaciona os eventos pessoais à glória de Deus e salvação da alma, essa tirania, esse arbítrio, essa extrema e grandiosa estupidez educou o espírito, ao que parece. A escravidão é, no sentido mais grosseiro ou no mais sutil, o meio indispensável também para a disciplina e cultivo espiritual. Considere-se toda moral sob esse aspecto, a natureza nela é que ensina a odiar o laisser aller, a liberdade excessiva, e que implanta a necessidade de horizontes limitados, de tarefas mais imediatas, que ensina o estreitamento das perspectivas, e em determinado sentido também a estupidez, como condição de vida e crescimento.
Deves obedecer seja o quem for, e por muito tempo, senão perecerás, e perderás a derradeira estima por ti mesmo. Esse me parece ser o imperativo categórico da natureza, o qual certamente não é categórico, como dele exige o velho Kant. Daí o senão traço, nem se dirige ao indivíduo, que importa a ela o indivíduo, mas sim a povos, raças, eras, classes, mas sobretudo ao inteiro bicho homem, ao homem. 189. Para as raças laboriosas é um grande fardo suportar o ócio. Um golpe de mestre do instinto inglês foi tornar o domingo tão sagrado e tedioso que, sem se dar conta, o cidadão inglês anseia novamente pelos dias de trabalho da semana, como uma espécie de jejum sabiamente inventado e intercalado, do qual há muitos exemplos também no mundo antigo, embora não precisamente com respeito ao trabalho, como é óbvio nos povos meridionais. Tem que haver jejum de muitas espécies, e em toda parte onde vigoram impulsos e hábitos poderosos, os legisladores têm de cuidar para que se intercalem dias em que um tal impulso seja acorrentado e conheça novamente a fome. Vistas de um ponto mais elevado, gerações e épocas inteiras, quando surgem infectadas por qualquer fanatismo moral, apresentam-se como esses intervalos de coerção e jejum, durante os quais um impulso aprende a se curvar e se rebaixar, mas também a se purificar e aguçar. Também determinadas seitas filosóficas, a Stoa, por exemplo, em meio à cultura helenística e sua atmosfera tornada lasciva e carregada de eflúvios afrodisíacos, permitem uma tal interpretação. Eis também um indício para explicar o paradoxo de por que justamente no período mais cristão da Europa, e apenas sob a pressão de juízos de valor cristãos, o impulso sexual foi sublimado em amor, passion. 190. Existe algo na moral de Platão que não pertence realmente a Platão, mas que se acha apenas em sua filosofia, quase se poderia dizer, apesar de Platão, trata-se do socratismo, para o qual ele realmente era nobre demais. Ninguém quer fazer mal a si mesmo, por isso tudo ruim acontece involuntariamente. Pois o homem ruim é ruim apenas por erro, se alguém o livra do erro, torna-o necessariamente bom. Esta maneira de raciocinar cheira a plebe, que no mal agir enxerga apenas as consequências penosas, e verdadeiramente julga que é estúpido agir mal, enquanto admite sem problemas a identidade de bom com útil e agradável. Em todo utilitarismo da moral pode-se de antemão supor uma origem igual e confiar no próprio faro, dificilmente se errará. Platão fez todo o possível para introduzir algo nobre e refinado ao interpretar a palavra do mestre, introduzindo sobretudo a si mesmo, ele, o mais temerário dos intérpretes, que tomou Sócrates inteiro como um tema ou canção popular das ruas, para variá-lo ao infinito e ao impossível, isto é, em todas as suas máscaras e multiplicidades próprias. Falando com graça, além disso homérica, que é o Sócrates platônico, senão Platão na frente, Platão atrás, no meio quimera. 191. O velho problema teológico de fé e saber, ou, mais claramente, de instinto e razão, isto é, indagar-se no que toca à valoração das coisas. O instinto merece autoridade maior que a racionalidade, a qual deseja que se avalie e se haja de acordo com motivos, conforme um porquê, isto é, segundo a finalidade e utilidade. Ainda é aquele velho problema moral que surgiu primeiramente na pessoa de Sócrates, e que muito antes do cristianismo já dividia os espíritos. Sócrates mesmo, com o gosto próprio do seu talento, o de um dialético superior, havia se colocado inicialmente ao lado da razão, e na verdade que fez ele toda a sua vida, senão rir da canhestra incapacidade de seus nobres atenienses, que eram homens do instinto, como todos os homens nobres, e jamais podiam informar satisfatoriamente sobre os motivos do seu agir. Mas enfim, em silêncio e às ocultas, ele riu também de si mesmo, encontrou em si, perante sua consciência mais refinada e seu foro interior, a mesma dificuldade e incapacidade. Para que, perguntou a si mesmo, abandonar por isso os instintos? É preciso lhes fazer justiça, a eles e também à razão. É preciso acompanhar os instintos, mas convencer a razão a ajudá-los com bons motivos.
Tal foi a genuína falsidade desse grande irônico rico em mistérios. Ele levou sua consciência a se contentar com uma espécie de auto-engodo. No fundo, divisou o que há de racional no juízo moral. Platão, mais inocente nessas coisas, e despido da astúcia plebeia, quis, com toda a energia, a maior energia que um filósofo já empregara, provar a si mesmo que razão e instinto se dirigem naturalmente a uma meta única, ao bem, a Deus, e desde Platão todos os teólogos e filósofos seguem a mesma trilha, isto é, em questões morais o instinto, ou a fé, como dizem os cristãos, ou o rebanho, como digo eu, triunfou até agora. Uma exceção poderia ser Descartes, o pai do racionalismo, e portanto avô da revolução, que reconheceu autoridade apenas à razão. Mas a razão não passa de instrumento, e Descartes era superficial. 192. Quem tiver acompanhado a história de uma ciência particular encontra em sua evolução um fio condutor para compreender os processos mais antigos e mais comuns de todo saber e conhecer. Num e no outro caso desenvolveram-se primeiro as hipóteses prematuras, as ficções, a tola vontade de fé, a falta de desconfiança e paciência. Nossos sentidos só aprendem tarde, e jamais inteiramente, a ser órgãos sutis, fiéis e cautelosos do conhecimento. Para o nosso olho é mais cômodo, numa dada ocasião, reproduzir uma imagem com frequência já produzida, do que fixar o que há de novo e diferente numa impressão. Isto exige mais força, mais moralidade. Ouvir algo novo é difícil e penoso para o ouvido. Ouvimos mal a música estranha. Quando ouvimos uma língua estrangeira, tentamos involuntariamente modelar os sons em palavras que soem familiares e próximas. Foi assim que, em tempos passados, o alemão ouviu a palavra ecobalista e a transformou em Armbrust, balista. Também os nossos sentidos são hostis e relutantes para com o novo, e já nos processos mais simples da sensualidade predominam afetos como medo, amor e ódio, sem esquecer os afetos passivos da indolência. Assim como atualmente um leitor não lê todas as palavras, e muito menos as sílabas, de uma página, em 20 palavras ele escolhe umas 5 ao acaso, adivinhando o sentido que provavelmente lhes corresponde. Tampouco enxergamos uma árvore de modo exato e completo, com seus galhos, folhas, cor e figura. É bem mais fácil para nós imaginar aproximadamente uma árvore. Mesmo nas vivências mais incomuns agimos assim. Fantasiamos a maior parte da vivência e dificilmente somos capazes de não contemplar como inventores algum evento. Tudo isso quer dizer que nós somos, até a medula e desde o começo, habituados a mentir. Ou, para expressá-lo de modo mais virtuoso e hipócrita, em suma, mais agradável, somos muito mais artistas do que pensamos. Numa conversa animada, com frequência vejo tão nítido e bem delineado o rosto da pessoa com quem falo, segundo o pensamento que ela exprime, ou que acredito ter evocado nela, que esse grau de nitidez ultrapassa em muito a força de minha visão. Então a sutileza no jogo dos músculos e na expressão dos olhos deve ter sido inventada por mim. Provavelmente a pessoa fazia outra cara, ou talvez nenhuma. 193. Quid qui luz se fuit, tenebris agite. O que aconteceu na luz, atua nas trevas, mas também o contrário. Aquilo que vivemos no sonho, e que nele vivemos repetidas vezes, termina por pertencer à economia global de nossa alma, tanto quanto algo realmente vivido. Em virtude disso tornamo-nos mais ricos ou mais pobres, temos uma necessidade a mais ou a menos, e afinal somos um pouco guiados pelos hábitos de nossos sonhos, em plena luz do dia até nos momentos mais serenos do nosso espírito desperto. Supondo que alguém voe com frequência nos sonhos e que enfim tome consciência, ao sonhar, de um poder e arte de voar que seria privilégio seu, e sua felicidade mais particular e invejável, alguém que creia poder realizar toda espécie de curvas e ângulos com o mais etéreo impulso, que experimente a sensação de uma certa leveza divina, de um para cima sem esforço e tensão, de um para baixo sem condescendência e humilhação, sem gravidade. Como poderia uma pessoa com tais experiências e hábitos nos sonhos não achar finalmente que a palavra felicidade tem cor e definição diferentes também no seu dia claro? Como não teria ela um diferente anseio de felicidade? A elevação, tal como descrita pelos poetas, deve lhe parecer, comparada a esse voo,
demasiado terrena, muscular, violenta, demasiado grave. 194. A diversidade dos homens se mostra não apenas na diversidade das suas tábuas de bens, isto é, no fato de que tomem bens diversos como desejáveis e que estejam em desacordo quanto ao valor maior ou menor, quanto à hierarquia dos bens reconhecidos por todos. Ela se mostra mais ainda no que consideram que é ter e possuir verdadeiramente um bem. No tocante à mulher, por exemplo, o homem mais modesto acha que dispor e desfrutar sexualmente do corpo já é indício bastante satisfatório de que a tem e possui. Um outro, com uma mais exigente e desconfiada sede de posse, vê o ponto de interrogação, o que há de tão só aparente nesse possuir, e quer provas mais sutis, sobretudo para saber se a mulher não só se entrega a ele, mas também renuncia, por ele, ao que tem ou gostaria de ter. Apenas assim ele a tem por possuída. Um terceiro, porém, não se detém aí com sua desconfiança e vontade de possuir. Ele se pergunta se a mulher, ao renunciar a tudo por ele, não o faz talvez por um fantasma dele, deseja antes ser conhecido a fundo, em suas profundezas, para poder ser amado. Ele ousa deixar-se penetrar. Só então sente ele amado em seu poder, quando ela não mais se engana acerca dele, quando ela o ama por sua diabrura e insaciabilidade oculta, tanto quanto por sua bondade, paciência e espiritualidade. Aquele quer possuir um povo, e todas as superiores artes de um Cagliostro ou Catilina lhe parecem boas para esse fim. Um outro, com uma mais refinada sede de posse, acredita que não se pode enganar quando se quer possuir. Ele se irrita e se impacienta com a ideia de que uma máscara sua comande o coração do povo. Então preciso me deixar conhecer, e antes conhecer a mim mesmo. Entre os solícitos e benévolos encontramos regularmente aquela astúcia singela, que primeiro ajusta e adapta a pessoa que deve ser ajudada, imaginando, por exemplo, que ela merece ajuda, requer precisamente a sua ajuda e se mostrará grata, dedicada e submissa por toda ajuda. Com essas fantasias dispõe dos necessitados como de uma propriedade, pois que são solícitos e benévolos por um anseio de propriedade. Despertamos o ciúme deles, ao lhes contrariar ou antecipar quando ajudam. Os pais fazem dos filhos, involuntariamente, algo semelhante a eles. A isso denominam educação. Nenhuma mãe duvida, no fundo do coração, que ao ter seu filho parir uma propriedade, nenhum pai discute o direito de submeter o filho aos seus conceitos e valorações. Houve tempo, inclusive, entre os antigos alemães, por exemplo, em que parecia correto aos pais dispor da vida dos recém-nascidos a seu bel prazer. E assim como o pai, também a classe, o padre, o professor e o príncipe continuam vendo, em toda nova criatura, a cômoda oportunidade de uma nova posse. De onde se segue que 195. Os judeus, um povo nascido para a escravidão, como diz Tácito, e com ele todo o mundo antigo, o povo eleito entre as nações, como eles mesmos dizem e creem. Os judeus realizaram esse milagre da inversão dos valores, graças ao qual a vida na terra adquiriu um novo e perigoso atrativo por alguns milênios. Os seus profetas fundiram rico, ateu, mau, violento e sensual numa só definição, e pela primeira vez deram cunho vergonhoso à palavra mundo. Nessa inversão dos valores, onde cabe utilizar a palavra pobre como sinônimo de santo e amigo, reside a importância do povo judeu. Com ele começa a rebelião escrava na moral. 196. Perto do sol há incontáveis corpos escuros a serem deduzidos, tais que nunca chegaremos a ver. Isto, cá entre nós, é uma alegoria, e um psicólogo da moral lê a escritura das estrelas como uma linguagem de símiles e sinais que permite silenciar muitas coisas. 197. Demonstramos profunda incompreensão do animal de rapina e do homem de rapina, César Borgia, por exemplo, incompreensão da natureza, ao procurar por algo doente no âmago desses mais saudáveis monstros e criaturas atropicais, ou mesmo por um inferno que lhe seria congênito, como sempre fez quase todo moralista. Não parece haver, entre os moralistas, um ódio à floresta virgem e os trópicos, e uma necessidade de desacreditar a todo custo o homem tropical, seja como doença e degeneração do homem, seja como inferno e automartírio próprio. Mas por quê? Em favor das zonas temperadas.
em favor dos homens temperados, dos homens morais, dos medíocres. Isto para o capítulo moral como pusilanimidade. 198. Todas essas morais que se dirigem à pessoa individual, para promover sua felicidade, como se diz, que são elas, se não propostas de conduta, conforme o grau de periculosidade em que a pessoa vive consigo mesma, receitas contra suas paixões, suas inclinações boas e más, enquanto têm a vontade de poder e querem desempenhar papel de senhor, pequenas e grandes artimanhas e prudências, cheirando a velhos remédios caseiros e sabedoria de velhotas, todas elas barrocas e irracionais na forma, porque se dirigem a todos, porque generalizam onde não pode ser generalizado, todas elas falando em tom incondicional, tomando-se de modo incondicional, todas elas condimentadas com mais de um grão de sal, mas apenas toleráveis, e por vezes até sedutoras, quando aprendem a soltar um cheiro excessivo e perigoso, do outro mundo. Tudo isso tem pouco valor medido intelectualmente, está longe de ser ciência, menos ainda sabedoria. Na verdade diga-se mais uma vez, diga-se 3 vezes, prudência, prudência, prudência. Mesclada com estupidez, 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 quer se trate da indiferença e frieza de estátua frente ao exuberante desatino dos afetos, que os estoicos prescreviam e aplicavam, ou do não mais rir e não mais chorar de Spinoza, a destruição dos afetos mediante análise e vivissecção, tão ingenuamente preconizada por ele, ou da redução dos afetos a uma mediania inócua, na qual seja permitido satisfazê-los, o aristotelismo da moral, ou mesmo da moral como fruição dos afetos numa intencional diluição e espiritualização pelo simbolismo da arte, em forma de música, digamos, ou de amor a Deus, e ao próximo em nome de Deus, pois na religião as paixões readquirem cidadania, contanto que, quer se trate afinal do complacente e travesso abandono aos afetos, tal como a Física e Goethe ensinaram, aquele ousado afrouxamento das rédeas, a espiritual e carnal licente amorum, licença nos costumes, praticada excepcionalmente por velhos sábios excêntricos e bêbados, para os quais já não há perigo. Também isto para o capítulo moral como pusilanimidade. 199. Na medida em que sempre, desde que existem homens, houve também rebanhos de homens, clãs, comunidades, tribos, povos, estados, igrejas, e sempre muitos que obedeceram, em relação ao pequeno número dos que mandaram, considerando, portanto, que obediência foi até agora a coisa mais longamente exercitada e cultivada entre os homens. É justo supor que via de regra e agora inata em cada um a necessidade de obedecer, como uma espécie de consciência formal que diz, você deve absolutamente fazer isso, e absolutamente se abster daquilo, em suma, você deve. Esta necessidade procura saciar-se e dar um conteúdo à sua forma, nisso ela agarra em torno, conforme sua força, impaciência e tensão, de modo pouco seletivo, como um apetite cru, e aceita o que qualquer mandante, pais, mestres, leis, preconceitos de classe, opiniões públicas, lhe grita no ouvido. A singular estreiteza da evolução humana, seu caráter hesitante, lento, com frequência regressivo e tortuoso, deve-se a que o instinto gregário da obediência é transmitido mais facilmente como herança, em detrimento da arte de mandar. Se imaginarmos esse instinto levado à aberração, acabarão por faltar os que mandam e são independentes, ou sofrerão intimamente de má consciência e precisarão antes de tudo se iludir, para poder mandar, isto é, acreditar que também eles apenas obedecem. Essa situação existe realmente na Europa de hoje. Eu a denomino a hipocrisia moral dos que mandam. Não sabem se defender de sua má consciência, a não ser posando de executores de ordens mais antigas ou mais elevadas, dos ancestrais, da Constituição, do direito, das leis ou inclusive de Deus, ou tomando emprestadas máximas de rebanho ao modo de pensar do rebanho, aparecendo como primeiros servidores de seu povo ou instrumentos do bem comum. Por outro lado, na Europa de hoje o homem de rebanho se apresenta como a única espécie de homem permitida, e glorifica os seus atributos, que o tornaram manso, tratável e útil ao rebanho, como sendo as virtudes propriamente humanas, a saber, espírito comunitário, benevolência, diligência, moderação, modéstia, indulgência, compaixão.
Mas, nos casos em que se acredita não poder dispensar o chefe e carneiro guia, fazem-se hoje muitas tentativas de substituir os comandantes pela soma acumulada de homens de rebanhos sagazes. Eis a origem de todas as constituições representativas, por exemplo. Apesar de tudo, que benefício, que alívio de uma pressão já intolerável representa, para esses europeus bichos de rebanho, a aparição de alguém que manda incondicionalmente. Disso o maior testemunho recente é o efeito produzido pelo surgimento de Napoleão. A história do surgimento de Napoleão é quase que a história da superior felicidade que este século alcançou em seus homens e momentos mais preciosos. 200. O homem de uma era de dissolução e de mestiçagem confusa, que leva no corpo uma herança de ascendência múltipla, isto é, impulsos e escalas de valor mais que contraditórios, que lutam entre si e raramente se dão trégua. Esse homem das culturas tardias e das luzes veladas será, por via de regra, um homem bem fraco. Sua aspiração mais profunda é que um dia tenha fim a guerra que ele é. A felicidade lhe parece, de acordo com uma medicina e maneira de pensar tranquilizante, epicúrea ou cristã, por exemplo, sobretudo a felicidade do repouso, da não perturbação, da saciedade, da unidade enfim alcançada, ou sabá dos sabás, para dizer como o santo retor Agostinho, ele mesmo um desses homens. Mas se numa tal natureza a contradição e a guerra atuam como uma atração e estímulo de vida mais, e se, além dos seus impulsos fortes e inconciliáveis, também foi herdada e cultivada uma autêntica mestria e sutileza na guerra consigo, ou seja, no autodomínio e engano de si, então surgem esses homens espantosamente incompreensíveis e inimagináveis, esses enigmas predestinados à vitória e à sedução, cujos mais belos exemplos são Alcibíades e César, aos quais eu gostaria de juntar o primeiro europeu a meu gosto, Frederico II Hohenstaufen, e, entre os artistas, talvez Leonardo da Vinci. Eles surgem precisamente nas épocas em que avulta aquele tipo mais fraco, que aspira ao repouso. Os dois tipos estão relacionados e se originam das mesmas causas. 201. Enquanto a utilidade que vigora nos juízos de valor morais for apenas a utilidade do rebanho, enquanto o olhar estiver dirigido apenas à preservação da comunidade, e for tido como imoral precisamente e exclusivamente o que parece perigoso para a subsistência da comunidade, enquanto assim for não pode haver moral do amor ao próximo. Supondo que então já exista um pequeno, constante exercício de consideração, equidade, compaixão, brandura, reciprocidade no auxílio, supondo que também nesse estado da sociedade já atuem todos aqueles impulsos que depois serão honrosamente apelidados de virtudes, e que afinal quase coincidirão com o conceito de moralidade, nesse tempo essas coisas não pertencem ainda, absolutamente, ao reino das valorações morais, elas ainda são extramorais. Na melhor época de Roma, um ato de piedade, por exemplo, não é considerado nem bom nem mau, nem moral nem imoral, e se louvam. Esse louvor se harmoniza muito bem com uma espécie de menosprezo indignado, tão logo é cotejado com algum ato que sirva à promoção do todo, da res publica, coisa pública. Tudo somado, o amor ao próximo é sempre algo secundário, em parte convencional e arbitrário e ilusório, em relação ao temor ao próximo. Uma vez que a estrutura da sociedade se mostra estabelecida no conjunto e protegida contra perigos externos, esse temor ao próximo que torna a criar novas perspectivas de valoração moral. Certos impulsos fortes e perigosos, como o espírito empreendedor, a temeridade, a sede de vingança, a astúcia, a rapacidade, a ânsia de domínio, que até então tinham de ser não apenas respeitados como socialmente úteis, sob nomes diversos dos mencionados, naturalmente, mas cultivados e acentuados, porque necessitava-se constantemente deles em meio aos perigos do todo, contra os inimigos deste, são sentidos bem mais intensamente na sua periculosidade, agora que lhe faltam canais de escoamento, e pouco a pouco são estigmatizados como imorais e abandonados à calúnia. Os impulsos e pendores opostos alcançam honras morais. Passo a passo o instinto de rebanho tira suas conclusões. O quanto de perigoso para a comunidade, para a igualdade, existe numa opinião, num estado ou afeto, numa vontade, num dom, passa a constituir a perspectiva moral. O temor é aqui novamente o pai da moral.
quando os impulsos mais elevados e mais fortes, irrompendo passionalmente, arrastam o indivíduo muito acima e além da mediania da planura da consciência de rebanho, o amor próprio da comunidade se acaba, sua fé em si mesma, como que sua espinha dorsal, é quebrada. Portanto, justamente esses impulsos serão estigmatizados e caluniados. A espiritualidade superior e independente, a vontade de estar só e mesmo a grande razão serão percebidas como perigo. Tudo que ergue o indivíduo acima do rebanho e infunde temor ao próximo é doravante apelidado de mal. A mentalidade modesta, equânime, submissa, igualitária, a mediocridade dos desejos obtém fama e honra morais. Finalmente, em condições muito pacíficas há cada vez menos ocasião e necessidade de educar o sentimento para o rigor e a dureza, e então todo rigor, até mesmo na justiça, começa a perturbar a consciência. Uma dura e elevada nobreza e responsabilidade consigo chegam quase a ofender e despertam desconfiança. O cordeiro, mais ainda, a ovelha, cresce na consideração. Na história da sociedade há um ponto de amolecimento e enlanguecimento doentio, no qual ela mesma, de modo inclusive sério e honesto, toma o partido de quem a prejudica, de seu infrator. Castigar-lhe parece de algum modo injusto, certamente a ideia de castigo e dever castigar-lhe dói, lhe dá medo. Não basta torná-lo inofensivo. Para que castigar? Castigar é terrível. Com essa pergunta a moral de rebanho, a moral do temor, tira sua última consequência. Supondo que se pudesse eliminar o perigo, o motivo do temor, seria eliminada também essa moral, ela não seria mais necessária, ela não mais se tomaria por necessária. Quem examinar a consciência do europeu de hoje verá distrair, de entre mil dobras e recessos morais, sempre o mesmo imperativo, o imperativo do temor do rebanho. Queremos que algum dia não haja nada mais a temer. Algum dia, em toda a Europa, havia a vontade que conduzem a ele se chamam agora progresso. 202. Digamos novamente, de imediato, o que já dissemos uma centena de vezes, pois para essas verdades, nossas verdades, os ouvidos de hoje não demonstram boa vontade. Já sabemos como soa ofensivo incluir o homem, claramente sem metáfora, entre os animais, mas nos é imputado quase como culpa o fato de empregarmos sempre, em relação precisamente ao homem das ideias modernas, as expressões rebanho, instintos de rebanho e outras semelhantes. Que importa? Não podemos agir de outra forma, pois precisamente nisso está nossa nova visão. Descobrimos que no tocante aos principais juízos morais a Europa se pôs de acordo, e também os países da sua influência. Evidentemente se sabe, na Europa, o que Sócrates acreditava não saber, o que a velha e famosa serpente prometeu ensinar. Hoje se sabe o que é bem e mal. Deve então soar duro e pouco agradável aos ouvidos, se de novo insistimos, o que é que julga saber, o que é que se glorifica com seu louvor e seu reproche, e se qualifica de bom, é o instinto do animal de rebanho homem, o qual irrompeu e adquiriu prevalência e predominância sobre os demais instintos, fazendo-o cada vez mais, conforme a crescente aproximação e assimilação fisiológica de que é sintoma. Moral é hoje, na Europa, moral de animal de rebanho, logo, tal como entendemos as coisas, apenas uma espécie de moral humana, ao lado da qual, antes da qual, depois da qual muitas outras morais, sobretudo mais elevadas, são ou deveriam ser possíveis. Contra tal possibilidade, contra tal deveriam essa moral se defende com todas as forças. Porém, ela diz, obstinada e inexorável, eu sou a moral mesma, e nada além é moral, e, com a ajuda de uma religião que satisfez e adulou os mais sublimes desejos do animal de rebanho, chegou-se ao ponto de encontrarmos até mesmo nas instituições políticas e sociais uma expressão cada vez mais visível dessa moral. O movimento democrático constitui a herança do movimento cristão, mas que o seu ritmo é demasiado vagaroso e sonolento para os mais impacientes, para os enfermos e sofredores do mencionado instinto. Atestam os uídos cada vez mais raivosos, o ranger de dentes cada vez mais ostensivo dos cães anarquistas que erram hoje pelos becos da cultura europeia, aparentemente em oposição aos democratas e ideólogos da revolução pacificamente laboriosos, e mais ainda aos broncos filosofastros e fanáticos da Irmandade, que se denominam socialistas e querem a sociedade livre,
mas na verdade unânimes todos na radical e instintiva inimizade a toda outra forma de sociedade que não a do rebanho autônomo, chegando à própria rejeição do conceito de senhor e servo, Nidiam e Maitre, nem Deus nem Senhor, reza uma fórmula socialista unânimes na tenaz resistência a toda pretensão especial, a todo particular direito e privilégio, o que significa a todo direito, em última instância, pois quando todos são iguais, ninguém precisa mais de direitos unânimes na desconfiança frente à justiça que pune, como se ela fosse uma violência contra o mais fraco, uma injustiça para com a necessária consequência de toda a sociedade anterior mas igualmente unânimes na religião da compaixão, na simpatia com tudo quanto vive, sente, sofre, descendo até o animal, subindo até Deus. A aberração de uma compaixão para com Deus é a própria de uma época democrática todos unânimes na gritaria e na impaciência da compaixão, no ódio mortal ao sofrimento, na quase feminina incapacidade de permanecer espectador, de deixar sofrer, unânimes no involuntário ensombrecimento e abrandamento, à mercê do qual a Europa parece ameaçada por um novo budismo, unânimes na crença na moral da compaixão partilhada, como se ela fosse a moral em si, o cume alcançado pelo homem, a esperança única do futuro, o conforto da vida presente, o grande resgate das culpas de outrora, todos eles unânimes na crença na comunidade redentora, isto é, no rebanho, em si. 203. Nós, que somos de outra fé, nós, que consideramos o movimento democrático não apenas uma forma de decadência das organizações políticas, mas uma forma de decadência ou diminuição do homem, sua mediocrização e rebaixamento de valor, para onde apontaremos nós as nossas esperanças? Para novos filósofos, não há escolha. Para espíritos fortes e originais o bastante para estimular valorizações opostas e transvalorar e transtornar valores eternos. Para precursores e arautos, para homens do futuro que até no presente o nó, a coação que impõe caminhos novos à vontade de milênios. Ensinar ao homem o futuro do homem como sua vontade, dependente de uma vontade humana, e preparar grandes empresas e tentativas globais de disciplinação e cultivo, para desse modo pôr um fim a esse pavoroso domínio do acaso e do absurdo que até o momento se chamou história, o absurdo do maior número é apenas sua última forma. Para isto será necessária, algum dia, uma nova espécie de filósofos e comandantes, em vista dos quais tudo o que já houve de espíritos ocultos, terríveis, benévolos, parecerá pálido e mirrado. E a imagem de tais líderes que paira ante os nossos olhos, posso dizê-lo em voz alta, ó espíritos livres. Há circunstâncias que deveriam ser em parte criadas, em parte utilizadas para o seu surgimento, os presumíveis caminhos e testes, em virtude dos quais uma alma poderia crescer a uma altura e força tal que sentisse a obrigação dessas tarefas, uma transvaloração dos valores, sob cuja nova pressão e novo martelo uma consciência se tornaria bronze, um coração se faria de aço, de modo a suportar o peso de uma tal responsabilidade. Por outro lado, a necessidade de tais líderes, o apavorante perigo de que possam faltar, malograr ou degenerar, estes são nossos cuidados e preocupações, sabem disso, espíritos livres. Estes são os pesados, remotos pensamentos e temporais que cruzam o céu de nossa vida. Poucas dores existem tão agudas quanto haver presenciado, adivinhado, sentido como um homem extraordinário se extravia de sua rota e degenera, mas quem possui a rara percepção do perigo geral de que o próprio homem degenere, quem, como nós, reconheceu a tremenda casualidade que até agora jogou seu jogo com o futuro do homem, um jogo em que nenhuma mão, e menos ainda o dedo de Deus participou, quem pressente a fatalidade que se esconde na estúpida e inocente incredulidade das ideias modernas, e mais ainda em toda a moral cristã europeia, esse sofre de uma angústia ao que nenhuma outra se compara, ele apreende com um só olhar tudo aquilo que, havendo uma favorável reunião e intensificação de forças e tarefas, ainda se poderia cultivar de dentro do homem. Ele sabe, com todo o saber de sua consciência, como o homem está ainda inesgotado para as grandes possibilidades, e quantas vezes o tipo homem já defrontou decisões misteriosas e caminhos novos, sabe igualmente, a partir de sua lembrança mais penosa, contra que coisas lamentáveis um ser em evolução, de categoria superior, habitualmente se chocou, se despedaçou, naufragando,
tornando-se ele mesmo lamentável. A degeneração global do homem, descendo ao que os boçais socialistas veem hoje como seu homem do futuro, como seu ideal, essa degeneração e diminuição do homem, até tornar-se o perfeito animal de rebanho, ou, como dizem eles, o homem da sociedade livre. Essa animalização do homem em bicho não de direitos e exigências iguais é possível, não há dúvida. Quem já refletiu nessa possibilidade até o fim, conhece um nojo a mais que os outros homens. E também, talvez, uma nova tarefa.